Olá, muito boa noite. A partir de agora, damos início ao debate com os candidatos à Prefeitura de Blumenau, promovido pelas associações empresariais e de classe da cidade. Intersindical Patronal, Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, Associação Empresarial de Blumenau, a CIB, Associação dos Micro e Pequenos Empresários, AMP, Conselho de Desenvolvimento da Entopava Central, CODEIC, e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seção Blumenau. Estas 6 entidades, cientes do seu papel na sociedade, têm orgulho de oportunizar aos candidatos e principalmente ao eleitor blumenauense este momento tão importante para a democracia. É no debate, no confronto de ideias e propostas que os candidatos se mostram, sem maquiagens e efeitos televisivos. Além de estarmos recebendo um bom público aqui no Teatro Carlos Gomes, este encontro está sendo transmitido ao vivo pela FURB TV, Canal 13 na TV aberta, Canal 10 na NET e Canal 11 na BTV. A Rádio Nereu Ramos também está conosco, no prefixo 760 AM e pela internet, no www.radionereuramos.com.br. Rapidamente explico a dinâmica desse encontro, que terá 2 grandes blocos com um intervalo de 5 minutos e 4 momentos distintos. Começaremos com uma abertura, onde o candidato terá 2 minutos para fazer a sua saudação e responder à seguinte pergunta: por que quer ser prefeito de Blumenau? Em seguida, os candidatos responderão 6 perguntas formuladas pelas 6 entidades promotoras do evento. Todos os candidatos responderão às perguntas. Num terceiro momento, candidato pergunta para candidato, com tema livre, direito à réplica e tréplica. Para encerrar, cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. A ordem das participações dos candidatos foi definida em sorteio, realizado com a presença dos assessores das 4 coligações no último dia 29 de agosto. Uma comissão de análise de direito de resposta foi criada e contará com 3 advogados da OAB, que analisarão eventuais pedidos. São eles: Dr. José Elvas de Aquinos Neves, doutora Susan Giloff Kemper-Lermer e doutor Daniel Reginato, que estão aqui à minha esquerda. O candidato que, porventura, se sentir ofendido, pode levantar o braço, que a comissão julgará o pedido. Caso o direito seja concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para um pronunciamento extra, que será feito no final do bloco de perguntas em que houve a manifestação. Direitos de resposta só serão concedidos em caso de ofensa que atinja a honra pessoal. E esperamos, pela maturidade dos candidatos e pelo respeito à população de Blumenau, que isso não ocorra. Críticas na esfera política fazem parte do debate. Pedimos também a todos os presentes aqui no Teatro Carlos Gomes que evitem manifestações. Aplausos e vaias não serão permitidos e pedimos a compreensão de todos. Dito isso, quero cumprimentar os 4 candidatos pela ordem do primeiro sorteio, que é a mesma que definiu a posição deles aqui nesse espaço. Ana Paula Lima, da coligação Blumenau Quem Ama Cuida. Jean Kuhlmann, da coligação Blumenau Quer Seguir em Frente. Osni Wagner, da coligação Frente de Esquerda. E Napoleão Bernardes, da coligação Blumenau Quer Mais. A todos, uma boa sorte, um bom debate. O mesmo sorteio que definiu os lugares de cada candidato aqui serve para as considerações iniciais e a resposta à seguinte pergunta: por que o candidato quer ser prefeito de Blumenau? São 2 minutos para cada candidato. A primeira a responder é Ana Paula Lima. Boa noite, Alexandre. Muito boa noite aos candidatos. Boa noite também a quem nos acompanha aqui no Teatro Carlos Gomes. Também cumprimento os nossos telespectadores da TV FURB da rádio, e os ouvintes da nossa Rádio Nereu. Quero ser candidata da cidade de Blumenau para colocar Blumenau de frente para esse novo Brasil.
um Brasil de oportunidades, um Brasil que tem recursos para os investimentos na área da educação, na área da saúde, da segurança pública e também de projetos que se fazem necessários na nossa cidade. O nosso plano de governo foi feito ouvindo as comunidades, ouvindo as pessoas dos nossos bairros, ouvindo empresários da nossa cidade, para diagnosticarmos os problemas da cidade de Blumenau, apontando soluções para esses problemas. O que falta para a nossa cidade é mais ousadia. Precisamos, sim, buscar os recursos que estão no governo federal, que está com a mão estendida para beneficiar não somente o município de Blumenau, mas todos os municípios do nosso país. Eu digo que vou fazer, como fazer e onde buscar os recursos. Estou preparada para isso, quero cuidar dessa cidade em todos os seus aspectos. Estou preparada para fazer os investimentos necessários na nossa cidade. E também, de uma forma muito democrática e participativa, abrir as prefeituras, a prefeitura da nossa cidade, governar com a participação de todos, agilizar os processos da prefeitura, incentivar os nossos empreendedores. Blumenau não pode mais perder empresas e quero ser prefeita para cuidar das pessoas e, principalmente, cuidar de todos os bairros da nossa cidade, que nos últimos anos foi esquecido. Governar Blumenau com a mão estendida da nossa presidenta Dilma, que é uma grande mulher e tem feito muito pelo nosso Brasil. Muito obrigada. Ok, agora é a vez, pelo sorteio, do candidato Jean Kuhlmann, que tem 2 minutos para fazer a sua saudação inicial e responder a pergunta: por que o candidato quer ser prefeito de Blumenau? Boa noite à candidata, boa noite aos candidatos, boa noite a todos os telespectadores, a todos os radiovintes e a todos que nos acompanham nesta noite, nesse debate aqui pessoalmente. Blumenau é uma cidade que nos últimos 8 anos começou um grande processo de mudança. E em 8 anos, Blumenau passou da 11ª para a 1ª em qualidade de vida. E hoje, todos nós nos orgulhamos desta cidade, amamos Blumenau e temos consciência de que Blumenau é a melhor cidade de Santa Catarina. E é justamente para fazer com que Blumenau continue liderando em Santa Catarina e se torne cada vez mais uma cidade melhor, é que eu quero ser prefeito. Para continuar avançando, porque Blumenau passou de 181 médicos para mais de 300 nos últimos 8 anos. Blumenau aumentou o índice de educação, o IDEB, em mais de 60% nos últimos 8 anos, 40% nos últimos 8 anos. Blumenau hoje é uma cidade que possui 97% de empregabilidade. É uma cidade que está à frente do tempo e acima da média nacional. Por isso, Blumenau é uma cidade que orgulha a todos nós e é por isso que Blumenau é considerada a melhor cidade de Santa Catarina. E é justamente para que Blumenau continue sendo assim, para que possamos fazer Blumenau seguir em frente, avançando no desenvolvimento econômico, avançando na saúde, avançando na educação, é que eu me preparei para esse momento, para poder hoje estar aqui como candidato a prefeito. E é justamente para melhorar a vida das pessoas, cada vez mais, olhando para cada cidadão, cuidando de cada pessoa, é que eu quero ser prefeito, para que Blumenau possa continuar avançando, como avançou no Hospital Santo Antônio, como avançou no Galegão, como avançou no Parque Ramiro Hidegger, como avançou na Via Expressa e como está avançando na Ponte do Badenfurt e em todo o projeto Blumenau 2050, uma cidade que cuida bem das pessoas. Dando sequência, é a vez do candidato Osni Wagner fazer a sua saudação inicial, responder a pergunta por que quer ser prefeito de Blumenau. O senhor tem 2 minutos, candidato. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos parlamentares, boa noite aos cidadãos blumenauenses que estão nos escutando pela televisão, pelo rádio. Queremos dizer que nós, da Frente Esquerda, PSOL, PSTU, temos compromisso com os trabalhadores, temos compromisso com o cidadão blumenauense. Estamos aí, somos candidatos de ficha limpa e candidatos realmente defendendo as políticas sociais. Defendemos as políticas sociais, temos compromisso com as questões sociais, saúde, educação, habitação, transporte coletivo, a questão da regulamentação fundiária para chegar às políticas a questão do saneamento sanitário lá nos bairros. Sabemos que hoje, justamente, quem mais precisa não tem acesso à questão do saneamento básico. E aí é um problema de saúde. Temos que, sim, fazer a questão do transporte coletivo de qualidade e temos aí a ideia de fazer
transporte coletivo gratuito. Sabemos que é difícil, sabemos que precisamos cortar os carros comissionados, acabar com as politicagens, né, que nós sabemos que existem, e aí temos coragem de dizer que queremos fazer política limpa, queremos fazer política de Estado, defendemos política de Estado no sentido de que a sociedade, no Conselho Deliberativo, e não somente consultivo, vai decidir o que é melhor para a cidade. E aí as políticas não vão ser feitas no gabinete, mas sim a partir de 600 reuniões, de janeiro até abril, e vamos, com essas reuniões, deliberando as necessidades de cada localidade e as prioridades. E essas prioridades vão ser as políticas do nosso governo, da prefeitura, um governo estadista que vai fazer todas as políticas sociais necessárias de saúde, educação, cultura, lazer e esporte. Muito obrigado. Ok, candidato. Agora, para encerrar essa rodada inicial, é a vez do candidato Napoleão Bernardes fazer a sua saudação e responder a pergunta, porque, afinal, quer ser prefeito de Blumenau. 2 minutos, candidato. Em nome da coligação Blumenau Quer Mais, eu agradeço essa oportunidade justa e democrática. Cumprimento as entidades proponentes desse debate, que certamente o congraçamento dessas entidades demonstra a marca de Blumenau, da cooperação, da associação em favor das causas de interesse público da nossa cidade. Eu sou professor universitário, especialista em ciências criminais, mestre em Direito Público, professor titular da Faculdade de Direito de Blumenau em cursos de graduação e pós-graduação. E todos nós sabemos, o mundo muda a cada instante, os setores da economia são muito dinâmicos e mudam a cada momento, as relações entre as pessoas, elas são dinâmicas e têm se inovado a cada dia, a cada instante. É chegado o momento da renovação também da administração pública, também da forma de se administrar. É preciso a renovação, a inovação das práticas políticas. As comunidades, em cada um dos seus bairros, aponta para a prefeitura muitas demandas e muitas prioridades. A sociedade atual, a comunidade contemporânea, ela clama por acesso a mais serviços públicos e serviços públicos de melhor qualidade. E o caminho, o meio, o instrumento para atender a tantas prioridades e tantas demandas é só o caminho de uma gestão mais eficiente, mais profissional, mais moderna, mais inovadora. É chegado o momento de uma nova gestão pública, de uma gestão pública orientada e focada em resultados. E é isso que move a nossa candidatura, de uma coligação enxuta, de apenas 2 partidos, que tem o compromisso com a redução da máquina administrativa, a redução do número de secretarias, do número de cargos comissionados, para incrementar e para ampliar a capacidade de investimento e de realização do poder público municipal, porque o dinheiro público tem dono, é a comunidade, são as pessoas que esperam retorno na forma de serviços prestados com mais alcance e mais abrangência para todos. E são essas, portanto, as razões que movem a nossa candidatura no desejo de renovar e inovar em relação às práticas administrativas. Ok. A partir de agora, os candidatos responderão às perguntas das entidades, as 6 perguntas. Pelo sorteio, a ordem das respostas dessa primeira pergunta é a seguinte: Osni Wagner, Jean Kuhlmann, Ana Paula Lima e Napoleão Bernardes. A primeira entidade a fazer o questionamento é o CODEIC, Conselho de Desenvolvimento da Itopava Central, representada pelo seu presidente, Adilson Bayer. A pergunta tem uma introdução um pouco longa, eu vou fazer essa introdução. Nosso questionamento situa-se no campo da infraestrutura. Nesse quesito, a região norte de Blumenau já está contemplada com os seguintes projetos: duplicação da BR-470, contemplando o túnel da Rua 1º de Janeiro e término do viaduto da Mafisa. Construção da SC-108. Reurbanização da Rua Dr. Pedro Zimmermann. Construção do terminal de ônibus urbano com integração entre os demais terminais. Término da pavimentação da Rua Gustavo Zimmermann, professor Jacob Neichen, Ricardo Jorge, Arnoldo Becker, Hermann Lang, pavimentação das transversais entre a Rua Gustavo Zimmermann e Rua Dr. Pedro Zimmermann, entre outras. Ampliação do ambulatório geral da Guilherme Enzen. Drenagem do Ribeirão Itopava com projetos para execução na contenção de cheias. Implantação e reativação do aeroporto Quero-Quero. A pergunta é a seguinte: considerando os números relativos ao aumento da população previstos pelo projeto Blumenau 2050, quais seriam as suas atitudes para o enfrentamento das demandas que acompanharão esse crescimento nos seus 4 anos de governo? Pela ordem, Osni Wagner responde e tem 2 minutos para fazer.
Bom, é muito complexo essa pergunta, mas certamente não tem como responder em 2 minutos, mas eu posso dizer que as demandas de Blumenau, certamente, elas, principalmente na habitação, elas precisam ir para a área norte. Inclusive, na questão da indústria, nós sabemos que é o nosso espaço. O problema é que nós, em Blumenau, temos que decidir se nós queremos ampliar na questão habitacional ou queremos ampliar na indústria. Então, acreditamos que as pequenas indústrias que precisam ser viabilizadas. As grandes indústrias precisam de grandes espaços e, certamente, nós não temos. Eu, que sou um estudioso da área da ocupação territorial, sei que não é possível, em Blumenau, se ter uma ideia como São Paulo. Então, nós temos que pensar Blumenau a partir do nosso território. De repente, já pensar até como uma ilha pequena e que tem montanhas e que precisa ser preservadas essas montanhas. Então, nós temos que fazer uma ocupação adequada. E, certamente, os investimentos que nós temos em Blumenau, nós, enquanto prefeito, vamos aplicar bem e economizando. O aeroporto é uma coisa que pode sair do papel. 10 milhões nós conseguimos resolver o aeroporto de Blumenau. E, certamente, vai desafogar a 470. Penso que a prioridade é fazer realmente a questão dos viadutos. Os viadutos é que vão viabilizar a humanização do trânsito no acesso às cidades, não só Blumenau, pensando a 470 num todo. Então, a duplicação, de certa forma, é um gasto muito grande que, na questão, por exemplo, de chegar até Lages ou Chapecó, ou mesmo, você poderia, para Florianópolis ou para o litoral, você poderia fazer de avião, pegar avião. Seu tempo. Bom, dando sequência, o segundo a responder nessa pergunta é o candidato Jean Kuman. Eu quero parabenizar o Adilson pela pergunta, e a própria pergunta já demonstra que a nossa cidade é uma cidade que tem muitos projetos. É uma cidade que teve a capacidade de buscar recursos, somando só o financiamento do BADESC, do BNDES, do BID. Nós estamos falando em 160 milhões de reais que estão sendo investidos na nossa cidade, graças à capacidade da Prefeitura de desenvolver projetos. E muitos projetos desses eu tive a oportunidade de participar como deputado. Seja, como o próprio Adilson falou, a questão da busca do prolongamento da SC-108, a pavimentação da rua Hermann Lang, da rua Teodoro Paz, da rua Teodoro Klein, agora com o convênio do BADESC, da rua Gustavo Zimmermann, da Jacói Neichen, da própria rua Arnoldo Beck. São obras importantes para a região norte e tenho certeza que nós temos que trabalhar com vários projetos para aquela região, como, por exemplo, a concentração do novo centro administrativo na região norte, a continuação da rua Paris até a Pedro Zimmermann, fazendo a nova ponte para completar definitivamente o binário da rua Paris, ou outras obras importantes, como a reurbanização da Pedro Zimmermann, que está prevista no BID. Mas o próprio aeroporto tem um papel fundamental. Uma cidade que quer se desenvolver, uma cidade que tem que se tornar a longo prazo um polo de prestação de serviços de excelência, porque essa é sim a vocação econômica da nossa cidade. Ela tem que ter um aeroporto ativo, um aeroporto que permita de forma inicial o trabalho com cargas e também com voos menores. Nós não podemos competir com o aeroporto de Navegantes, mas nós temos que ter um aeroporto para voos executivos e voos menores que permitam a atração de empresas de alto valor agregado, empresas de tecnologia, e por isso a região das Itopavas tem um papel fundamental no crescimento da cidade, e a ativação do aeroporto Quero-Quero é muito importante. Nós saímos do momento onde nós tivemos que passar 4 anos reconstruindo a nossa cidade que passou por uma catástrofe. Agora é a hora de continuar os projetos do Blumenau 2050 e ações importantes como a reativação do aeroporto Quero-Quero. Dando sequência, agora é a vez da candidata Ana Paula Lima responder ao questionamento. Você sabe, Adilson, que há muitos anos nós, blumenauenses, a região norte da nossa cidade, sempre foi a contemplada para crescimento, mas, infelizmente, nos últimos 8 anos isso não aconteceu. Quero ser prefeita para agilizar esses processos. Aquela comunidade tem sofrido muito. Esses projetos há muito tempo estão no papel, a exemplo do terminal das Itopavas, e não foi concluída e nem começado nesse governo, que é para entregar toda a comunidade. E eu quero dizer também
que, indo lá para a reunião das Itopavas, onde fizemos diversas reuniões, o povo ainda sofre com a falta de água, com a falta de energia, com as coisas básicas da nossa comunidade. Sabedores que somos, que a região norte é a única que está crescendo nos últimos anos nessa proporção, o poder público tem que fazer as suas ações. Faltam creches para as mulheres que querem trabalhar, porque lá tem muitas empresas. Faltam escolas para as nossas crianças que não têm aonde ir, porque as nossas escolas estão saturadas. Falta também os cursos profissionalizantes para atender a demanda do mercado, que muitos empresários daquela localidade têm dificuldade de contratar uma mão de obra especializada. Então, quero ser prefeita, Dilson, para ter prazo das obras. Elas têm que ter início, meio e final. E quero dizer para você também que, para aquela região, vou construir uma unidade de pronto atendimento, uma UPA 24 horas, porque a região das Itopavas necessita, sendo um bairro mais populoso da nossa cidade, ela não tem que se deslocar até o centro da cidade, no Hospital Santa Isabel e também no Hospital Santo Antônio, ficando horas na espera. Uma unidade de pronto atendimento vai facilitar e muito e agilizar e atender muito bem aquela comunidade que tanto trabalha, que tanto necessita de investimentos do poder público municipal. Dando encerramento a essa primeira rodada de perguntas, é a vez do candidato Napoleão Bernardes responder ao questionamento do CODEIC. 2 minutos, candidato. A própria manifestação do CODEIC, o Conselho de Desenvolvimento da Itopava Central, demonstra que o problema em Blumenau não é a falta de projetos, é de tirar os projetos do papel e realizar os projetos que há tanto tempo foram idealizados pela sociedade civil e pela toda a comunidade, num congraçamento, numa interligação com o poder público. O grande desafio da gestão pública moderna é ampliar a capacidade de investimento, ampliar a capacidade de realização para acelerar as perspectivas de desenvolvimento e para acelerar a realização dessas demandas que são tão importantes. Sobremaneira, numa região como a região norte da cidade de Blumenau, que pelas condições de solo, pelas condições de topografia, pelas condições de geologia até, indicam que aquela é a tendência do crescimento e do desenvolvimento econômico de Blumenau. Mas é importante diferenciar. Uma região, ela não basta crescer, ela precisa se desenvolver. E o desenvolvimento pressupõe todo esse conjunto de ações de infraestrutura. E, para isso, é preciso que o prefeito atue em 2 pontas. Em relação às atribuições da prefeitura, ampliar a capacidade de investimento para realizar as aspirações e as demandas prioritárias da comunidade, até nas questões da qualidade de vida do dia a dia, como a pavimentação de muitas ruas ainda não pavimentadas e como o acesso à água nas regiões mais altas. Mas, acima de tudo, ser o guardião do desenvolvimento desses projetos que já estão no papel e que têm como responsáveis o governo do Estado e o governo federal. Inclusive fazendo articulação política com a nossa bancada de deputados estaduais e com a nossa bancada de deputados federais. Quando as entidades de classe da nossa cidade defenderam em 2010 a campanha do voto útil para ampliarmos a nossa representação política na Assembleia, essas entidades já anteviam essa necessidade da importância da representação política junto ao governo do Estado para viabilizar a realização desses grandes projetos que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade. E na condição de prefeito, o prefeito tem que ser o líder, a executar as atribuições da prefeitura, mas, acima de tudo, ser o guardião do andamento desses projetos. Vamos passar para a segunda pergunta. Pelo sorteio definido junto aos assessores, quem começa respondendo a segunda pergunta é Osni Wagner, depois Ana Paula Lima, depois Jean Kuman, depois Napoleão Bernardes. A segunda pergunta é feita pela ACIB, Associação Empresarial de Blumenau, representada pelo seu presidente, Ronaldo Baumgarten Júnior. Senhor candidato, senhora candidata, a cidade de Blumenau, nos últimos anos, desenvolveu um projeto chamado de Blumenau 2050, que é um plano de diretrizes e projetos relacionados ao planejamento territorial da cidade de curto, médio e longo prazos, com previsão de implantação de todos os projetos até 2050. O Blumenau 2050 pretende servir como agenda de planejamento e documento base de atuação para as próximas administrações. Trata-se de um projeto que pertence à cidade, não à prefeitura, uma vez que reflete os atuais anseios e necessidades da sociedade blumenauense. O senhor, sendo prefeito, dará continuidade a esse projeto? Primeiro a responder, Osni Wagner, 2 minutos. Certamente, as políticas de infraestrutura são necessárias para o município. Nós não podemos ter a mobilidade urbana saudável sem os devidos investimentos, as ligações entre os bairros, mas podemos colocar que temos alguns problemas aí. Temos problemas do custo, né,
o custo-benefício. Então, precisa fazer uma auditoria, né? Há suspeitas aí de desvios de 11 milhões na ponte do Badenfurt. Então, precisamos ter certeza se não há desvios nesses investimentos nessa ponte. Mas eu gostaria de dizer também que o projeto 2050 é um projeto ousado, que ele faz um planejamento, mas ele não faz um planejamento na área social. Então, se nós temos problemas na saúde, na educação, na questão da segurança em nossa cidade, nosso IDEB, a questão do Índice de Desenvolvimento da Educação, a média é 5,0 em 2011 e caiu 5% de 2010 para 2011. Então, isso é um problema na nossa cidade. Sabemos o problema da demora para o atendimento na saúde. Então, a questão dos exames, a falta de exames. Temos lá o hospital universitário, tem alguns candidatos aqui que são só responsáveis pelas construtoras, eles estão a serviço das construtoras, porque eles só falam em construção. Nós precisamos de recurso humano para atendimento à saúde, precisamos de recurso humano para atendimento à educação, precisamos de recurso humano para ter mais cultura, lazer, esporte, desde a questão da fanfarra, que com R$3.000 você consegue fazer com que existam essas fanfarras. Os jovens, as crianças, eles querem aprender teatro e lazer, e falta investimento na área social, e aí vamos ter segurança. Ok, candidato. Dando sequência, é a vez da candidata Ana Paula Lima responder ao questionamento feito pela CIB. Presidente Ronaldo, o senhor sabe que os projetos de Blumenau 2050 é um compilado de obras que foram projetadas na nossa cidade por ex-prefeitos, técnicos da prefeitura e também por empresários. Vou dar continuidade, sim, às obras elencadas no projeto 2050, mas não posso esperar 2050, porque a nossa cidade, daqui a 5 anos, se não fizermos algo urgente, vai parar. São 80 mil carros que passam no nosso centro da cidade todos os dias. São 219 mil veículos no nosso município. As obras, elas não podem esperar 2050. Os recursos, presidente, estão disponíveis hoje. Hoje o Brasil está bem, governado por uma mulher de pulso firme que tem dado, sim, iniciativas, inclusive para os nossos empresários, a exemplo da nossa luz elétrica, que em janeiro vai diminuir significativamente para as residências e também para os empresários, mas quero os projetos já, agora, porque agora que nós estamos vivenciando os problemas da mobilidade urbana, das obras estruturantes, da infraestrutura da nossa cidade. Quero ser prefeita de um novo tempo, de um Brasil novo, para fazer as obras urgentes. Comigo vai ter início e também vai ter final. Eu acho que nós, blumenauenses, não podemos esperar tanto. Mas, sim, louvo a iniciativa de todos os empresários da cidade, as obras estão projetadas, mas elas precisam ser, nesse momento, executadas, porque daqui a 5 anos eu não sei se aquelas obras projetadas hoje vão servir para daqui a 20 ou 30 anos. Mas precisamos dar início já. Ok. Dando sequência, é a vez do candidato Jean Kuman responder à pergunta da CIB. O projeto Blumenau 2050 é o projeto mais complexo e mais completo desenvolvido por todas as gestões já passadas pela Prefeitura de Blumenau. É um projeto feito pela sociedade, feito pelas entidades, feito pelo poder público. E não é um projeto que vai ser executado em 2050. Quem anda na rua e passa pela Via Expressa, que foi concluída, pelo viaduto da Via Expressa, pelos corredores de ônibus, pela ponte do Badenfurt, ou então na região norte, pela rua Teodoro Pazolt, pela Teodoro Klein, pela Hermann Lang, pela Guilherme Scharf, pela Jacqueline Neichen, pela Arnoldo Beck, pela Gustavo Zimmermann, e por todas as obras, como agora a Rua Amazonas, ou todas as obras que fazem parte dos 160 milhões que nós conseguimos com bancos, seja o BNDES, seja o Badesc, ou seja o BID, já veem que o projeto Blumenau 2050 é a realidade. E só quem não vive em Blumenau não viu os corredores de ônibus. Só quem não vive em Blumenau não viu a Via Expressa ser concluída, e só quem não vive em Blumenau não vê a ponte do Badenfurt ser construída. O projeto Blumenau 2050 é fundamental, e ele, muito mais do que ser de um prefeito ou de uma gestão, ele tem que ser da sociedade blumenauense, porque o grande problema da nossa cidade é que no passado muitos projetos foram engavetados. E hoje Blumenau não só tirou os projetos do papel, realizou os projetos,
como teve capacidade de endividamento e capacidade administrativa de buscar os recursos. O governo federal negou os recursos da margem esquerda, mas o Badesc aceitou o projeto e hoje a margem esquerda está sendo executada. Se o BID, que é um banco internacional com exigências internacionais, aceitou emprestar dinheiro para Blumenau, é porque a nossa cidade tem crédito. E por isso eu vou